Graça e paz, igreja. Eu pediria aos irmãos que tomassem os seus assentos. Nós vamos começar mais um culto de adoração ao Senhor. Graças a Deus por mais um domingo que o Senhor nos concede estarmos todos reunidos na tua casa. Eu queria iniciar esse culto. Eu acredito que todos os irmãos conhecem esse louvor. Vamos tentar, porque eu também não sou cantora, mas vamos lá. Assim, irmãos, ó. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vinda viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos traz, e agora com outros irmãos nos reunimos a ti em oração. Aleluias. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, Altíssimo, diante da tua presença. Ó Deus, viemos aqui somente para te adorar, ó Deus. Queremos, Senhor, exaltar, adorar, engrandecer o teu santo nome, ó Deus, render culto a ti, Senhor. Que a presença do teu Espírito Santo se faça presente aqui neste lugar, ó Deus, e que nós possamos estarmos todos com o coração voltados a essa adoração nesta noite, Altíssimo. Sabemos, ó Pai, que todos nós temos os nossos problemas, uns mais fáceis, outros mais difíceis, mas aqui hoje, neste momento, nós só queremos te adorar. Queremos, ó Deus, esquecer de tudo o que se passou nessa semana e queremos simplesmente te adorar. Hoje, ó Deus, todos os cultos são especiais, com certeza, mas o culto de hoje, ó Deus, ao lembrarmos a morte do teu filho, este culto é mais do que especial para as nossas vidas, Altíssimo. Queremos, ó Deus, te render graças, queremos te agradecer, queremos te adorar com todo o nosso coração. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler agora o Salmo de número 121. Amém? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Graças a Deus, aleluias. Agora eu quero dar a oportunidade para a Emily, que vai estar fazendo uma participação especial. Logo depois, o louvor. Pode subir, por favor. Estarei louvando a Deus com um hino. E antes de ler esse hino, antes de cantar essa música, gostaria de ler um versículo que se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Glórias a Deus.
gente entende o amor de Deus, Ele lança fora todo medo. De longe escutas meu clamor, conheces os meus passos, me segue em todas direções, de ti não posso me afastar. Me sondas, me conheces, quando assento e me levanto, me vistes antes de eu nascer e escreveu meus dias pra viver contigo, 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 contigo. O teu amor lança fora o medo, teu amor me envolve inteiro e me chama pra mais perto de ti, oh Deus. O teu amor lança fora o medo, teu amor me envolve inteiro e me chama pra mais perto de ti, oh Deus. De longe escutas meu clamor, conheces os meus passos, me segue em todas direções, de ti não posso me afastar, Jesus. Me sondas, me conheces, quando assento e me levanto, me vistes antes de eu nascer e escreveu meus dias pra viver contigo, 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 contigo. E o teu amor lança fora o medo, teu amor me envolve inteiro e me chama pra mais perto de ti, oh Deus.
Amém. O amor de Deus. Glórias a Deus. Continuar louvando. E agora, se você se sentir à vontade, fique de pé. Glórias a Deus. Obrigada, Jesus. Nosso Deus é muito bom, irmãos, não é? Ele é muito bom. Vamos cantar sobre esse amor, cantar sobre a cruz de Deus. E hoje nós vamos relembrar que Jesus morreu por nós. Ele se fez pecado por nós. Porque nós servimos um Deus justo. E o preço precisava ser pago. E Cristo morreu por nós. Graças a Deus por isso. Então, neste momento, louve ao Senhor em verdade e agradeça totalmente por isso. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada pela tua morte, pelo teu sacrifício perfeito. Aleluia. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos.
machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Glória, obrigado, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos
Neste último hino, os irmãos que vieram preparados podem estar entregando seus dízimos e ofertas. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Amados, eu estava ali pensando, chega a ser assim um testemunho. O que seria de nós se não fosse esse Jesus, né? Eu perdi minha mãe tem pouco tempo e é uma dor que você acha que nunca vai passar, não vai ter jeito. Minha mãe morreu praticamente nos meus braços no hospital e eu sempre quero levar isso comigo. Eu achei que era uma situação que eu jamais pensei em passar, ninguém pensa nisso. Mas, naquele momento, eu tive uma força tão grande, que não vinha de mim, não vinha. Deus me deu um suporte tão grande, amados, que é como se eu estivesse anestesiada, como uma presença muito superior estivesse ali comigo e estava, eu sei disso. Então, nós temos que aprender uma coisa, viver o hoje. Esse momento aqui de adoração, de exaltação, esse momento hoje, porque amanhã a gente não sabe. Minha mãe tinha muito prazer em estar na casa do Senhor, em adorar, em exaltar o nome desse Deus. E cantando agora, adorando ao Senhor, eu estava agradecendo a Ele, falando, Senhor, um dia a gente vai se encontrar. E eu tenho certeza da salvação da minha mãe. Né? A maneira que o Senhor conduziu todas as coisas e a maneira que o Senhor está conduzindo hoje, isso é motivo de muito, muito prazer em te adorar cada dia mais. Né? Aproveita esse dia de hoje. Se você ainda tem sua mãe, abraça, beija e diga que você a ama. Eu tive essa oportunidade. Eu tive. Até mesmo antes dela falecer, muitas vezes eu pude dizer, mãe, eu amo você. Isso é muito importante. Você não imagina como isso é importante.
viu? Nós que somos mães sabemos disso. Como é gostoso o abraço de um filho, um dizer, mãe, eu te amo, isso é muito bom. Amém? Mas agora vem o mais importante. Na igreja nós adoramos, nós exaltamos o nome do Senhor. E agora nós vamos ouvir Ele falar conosco. Amém? Eu queria chamar o pastor Renato aqui para estar trazendo a mensagem dessa noite para os nossos corações. E nós agora vamos orar pelo servo do Senhor. Amém, igreja? Quem faz a obra agora é o Espírito Santo de Deus que vai falar conosco. Olha que maravilha. Ouvir Deus falar agora. Amém? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, Pai, agora nós queremos orar pela vida do Teu servo Altíssimo e pedir que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor venha falar com as nossas vidas. Obrigado a Deus pela Tua presença aqui neste lugar, Senhor. Podemos sentir a Tua presença de uma maneira muito especial aqui nesta noite, Altíssimo. Te adoramos, te exaltamos na beleza da Tua santidade. Agradecemos ao Senhor pelo sacrifício feito naquela cruz por nós. E agora, Altíssimos, pedimos ao Senhor, fala com a Tua igreja, fala conosco. Queremos ouvir Tua voz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz à igreja. Hoje é um culto um pouquinho diferenciado, porque é aquele momento em que nós separamos para cumprir uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o culto de ceia do Senhor. E dentro disso nós estaremos conversando algumas coisas. E num primeiro momento nós vamos ler o texto e tirar algumas lições do texto para a nossa vida. Na conclusão, eu já vou chamar o pastor Marcos, e ele vai conduzir a ceia e encaminhar para o final do culto, tá bom? Dentro disso, é um texto clássico, né? Um texto que geralmente a gente lê na ceia, mas eu vou convidar os irmãos para meditar nele de novo. É a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 11. Nós vamos ver uma leitura um pouquinho longa, mas do verso 23 ao 34. Então você pode acompanhar aí no Data Show ou abrir sua Bíblia e algo assim. Mas é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23 até o 34. Assim está escrita ou registrado na palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Nessa parte introdutória desse texto, nós precisamos lembrar que a ceia do Senhor é um elo
de ligação, ela nos lembra das duas vindas de Cristo. Ela é um monumento, um memorial da primeira, que já aconteceu, e a promessa de um segundo retorno ou de uma segunda vinda. E durante a história da igreja, a gente percebe que esse assunto da ceia foi levantada algumas opiniões, houve diferença de posicionamentos e algumas discordâncias sobre o significado, talvez não sobre o significado, mas em si, como seria essa questão da ceia em si. E só para a gente fazer uma recordação aqui, bem rápida, as 4 posições que têm permeado aí, ou opiniões sobre o que é a ceia, ou como Cristo se faz presente nela, tá bom? Todo mundo acredita que Cristo de alguma forma está presente na ceia. O grande problema, e que tem aí algumas posições, é como isso se dá, como isso ocorre. De uma forma bem rápida, a gente vai ver as 4, tá bom? A primeira delas se chama transubstanciação, está aí em cima, né? É a primeira, onde os elementos da ceia se transubstanciam, ou se tornam, ou se transformam em corpo, sangue, nervos, ossos e na divindade de Cristo. Essa posição é adotada pela Igreja Católica. Então, o momento principal do culto na Igreja Católica é a Eucaristia, onde ali tem a celebração dos elementos. Naquele momento em que o sacerdote ele consagra, digamos assim, os elementos, na visão católica romana, o pão se torna literalmente o corpo, carne e ossos, nervos de Cristo. E o cálice de vinho também se torna o sangue. Essa é a posição católica. Não é a nossa posição. Nós não cremos assim. Uma segunda posição é um meio termo. Essa posição é a consubstanciação. E é uma posição luterana, né? Em que, além dos elementos do pão e do vinho, Cristo, de alguma forma, ele está ele está junto, ele está presente. Cristo está presente fisicamente em e sob os elementos. Então é como se fosse ali os elementos do pão e o vinho, mas também Cristo presente fisicamente. É uma posição aí que se chama consubstanciação, é um meio termo, é um avanço em certo ponto em relação à posição católica, mas ainda não é a posição que nós cremos. Tá bom? A terceira posição é a posição do memorial, ou seja, a ceia é um tipo, ou não passa de uma lembrança do que Cristo fez na cruz. Essa é a posição adotada pelos batistas. Ela é a posição clássica dos batistas, vem lá de Zwinglio, né? A ceia teve um momento da história da igreja em que Zwinglio e Lutero sentaram para conversar. Eles, acho que em torno de 30 itens, eles conseguiram chegar em consenso a todos, mas no momento da ceia, Zwinglio, não, Cristo está presente fisicamente junto aos elementos do pão e do vinho, né? Porque ele fala, este é o meu corpo. E Zwinglio, né? Não, é um memorial. Então houve discordância ali entre Zwinglio e Lutero. Essa posição memorial é a posição batista. Temos ainda a última, que é a posição que fala que a ceia é um meio de graça, ou seja, a ceia ela é um memorial, sim, e é um instrumento também, além de servir para nos lembrar do que Cristo fez, de nos chamar a atenção, ela é um instrumento de edificação espiritual da igreja. Ou seja, quando o cristão participa da ceia dentro ali das condições que o texto especifica, ele é abençoado, a sua fé é fortificada, a sua fé ela é, digamos que, turbinada. Essa posição que pega aí a parte memorial como também o meio de graça é a nossa posição aqui da igreja, tá bom? E a posição dos reformados. Os reformados, eles não apenas creem que é um memorial, mas também creem que é um meio de graça. Ou seja, o crente, de alguma forma, espiritualmente falando, ele recebe um benefício, uma alimentação, digamos, espiritual, quando ele participa da ceia.
deixando um pouco a história aqui da igreja, a gente volta um pouquinho para trás. O texto que a gente leu em 1 Coríntios 11, ele nos remete à celebração da ceia na época de Paulo, na época da igreja em Corinto. A verdade é que ali havia uma refeição, tipo uma almoção mesmo. As pessoas traziam comidas, bebidas, todas as pessoas se reuniam, né? Eles faziam tipo um junta-pratos, né? Faziam um junta-panelas. E no meio dessa reunião, onde todo mundo comia, eles separavam um momento onde era ali a ceia. O objetivo dessa festa, que na época era a festa ágape, que eles chamavam, né? Era a manifestação do amor solidário, a demonstração de comunhão entre os irmãos. Era um momento gostoso. A gente se lembra, em alguns momentos lá na igreja que a gente pastoreava, lá na cidade de Poá, os irmãos, depois da EBD, faziam isso. Traziam ali cada um trazia uma panela de macarrão, ia lá no bar, comprava 2 frangos e fazia um negócio. Era gostoso, era legal. No tempo dos coríntios era algo parecido. Só que lá eles separavam, dentro desse momento do ajunta-pratos, digamos assim, da festa ágape, um momento para celebrar a ceia. E era onde era demonstrado o amor solidário, onde a comunhão era exercitada. Quem tinha mais ajudava quem tinha menos. Os crentes pobres poderiam usufruir da companhia, da comunhão e também da comida, por que não dizer, daqueles que trouxessem mais, aqueles que de repente contribuíssem para que a mesa estivesse farta. O problema é que essa prática foi perdendo um pouco o seu propósito. Essa prática foi perdendo um pouco a sua força. Aquela questão de solidariedade, de comunhão, de amor fraternal foi ficando meio estranha. E nesse capítulo 11, do verso 2 ao 16, Paulo ele fala sobre as mulheres na igreja, a questão do véu, e a partir do verso 21 ele começa a falar sobre isso. O que estava acontecendo? O que era essa distorção? O que era esse problema? A comunidade da igreja tinha várias pessoas de vários níveis, ex-escravos, escravos, pessoas assim um pouquinho mais abastadas, talvez alguns comerciantes. E o que começou a acontecer? Os ricos começaram a se juntar e se afastar dos pobres. Começou a ver aquilo que a gente comumente chama hoje de panelinha. Um grupinho de seletos, de pessoas mais abastadas, juntavam o que haviam trazido e começavam a comer, não repartia com aqueles que não tinham, não repartiam com os outros. Eles também se embebedavam na ceia, nessa festa. Enquanto aqueles que tinham menos condições, ou que até mesmo não tinham condições e traziam muito pouco ou quase nada, acabavam ficando sem comer. Havia ali humilhação e menosprezo. Paulo também denuncia que isso era um reflexo das divisões que haviam dentro da própria igreja. A gente não lê o texto, isso é tudo parte introdutória, tá bom? Dentro da igreja de Coríntio, havia ali divisões ou partidos. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Pedro. E isso acabava se refletindo na participação dessa festa ágape e na ceia. E o que estava ali acontecendo de pior é que o significado da ceia do Senhor estava sendo pervertido. Eles estavam, aquilo que deveria ser um momento de união, de comunhão entre os irmãos e entre eles e Deus, estava virando, sei lá, uma bagunça, uma farra, uma caricatura. Eles muitas vezes saíam da igreja mais culpados do que haviam entrado. Eles saíam mais desagradando a Deus do que como haviam entrado dentro da igreja. Eles pecavam em relação à comunhão com os irmãos, contra os irmãos, e pecavam contra Cristo. Aí, dentro disso, a gente vai pegar 4 pedaços desse texto que a gente leu, e eu vou pedir para a Gabi dar um próximo toque. Obrigado. Nós vamos ver aí 4 lições que nós podemos ter desse texto sobre a ceia do Senhor,
que são extraídas desse momento que a igreja de Corinto vivia, esse momento que Paulo ele chamava atenção, ele retrucava, ele condenava e que de repente servem para a nossa vida hoje, tá bom? De uma forma bem clara, assim, a gente vai tentar trabalhar esses temas, ou essas lições, 4 lições importantes. A primeira delas é que a ceia do Senhor é uma gloriosa mensagem, e é um momento em que uma gloriosa mensagem é proclamada. E essa lição a gente tira aí do verso 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Percebam no verso 23 que Paulo fala: porque eu recebi do Senhor. E uma coisa legal é que, assim, quando Paulo escreveu essa carta, possivelmente ela é uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. Os evangelhos eles não haviam sido escritos ainda. Jesus já tinha estado entre nós, já tinha sido morto, os seus apóstolos estavam pregando o evangelho, talvez alguns até mortos já, mas o texto escrito que relatava a história de Cristo não estava ainda escrito. Paulo ele recebe do Senhor, talvez ali em Atos 9, talvez quando ele foi a Jerusalém e encontrou com as colunas da igreja, essa, digamos, tradição, ou essa história com H, de como o Senhor celebrou a ceia. E Paulo aqui, antes mesmo dos evangelhos serem escritos, já havia acontecido, mas não havia sido escrito ainda, ele fala: olha, eu recebi de quem? Do Senhor. E o que eu recebi do Senhor, eu também lhes entrego. E o que ele entrega à igreja de Corinto? O relato da ceia, da noite em que Cristo foi traído. E como Cristo celebrou a ceia. Ou seja, os elementos, o pão, ele dá graças, ele o parte. E ele afirma: isto é o meu corpo que é dado por vocês. E Jesus Cristo falou naquela noite: façam isto em memória de mim. Um outro elemento, o cálice do vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança. Ele parte e avisa aqueles discípulos na noite da traição: todas as vezes que o beberem, façam em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Façam isso em memória de mim. Em memória de mim. Essa noite nós estamos reunidos e cultuando a Deus para, além de cultuá-lo, também trazer à memória. Trazer à memória o quê? As palavras, o ensinamento e o que tudo isso significa para cada um de nós. O que tudo isso tem produzido em cada uma de nossas vidas. Devemos nos lembrar, e isso nós temos relatado através das Sagradas Escrituras, o que Cristo fez por mim e o que Cristo fez por você. O tamanho do preço pago, um preço que eu e que você jamais poderíamos pagar. Façamos isso em memória. Obedeçamos a ordenança de Cristo de celebrar esse momento. É uma coisa que foi perguntada até no curso dos homens, mas assim, não há uma especificação. Quantas vezes eu devo fazer isso? Uma vez por ano? Uma vez por semana? Todo dia? O momento da ceia. Mas nós temos que, independente da periodicidade, sempre estar fazendo isso. Tem igrejas que fazem uma vez por ano, tem igrejas que fazem uma vez por semestre, tem igrejas que fazem uma vez por semana, tem igrejas que fazem uma vez por mês. Mas todo momento em que nos reunirmos, façamos isso em memória. Como? Nos lembrando, trazendo à mente aquilo que aprendemos nas Sagradas Escrituras sobre aquilo que Cristo fez. E mais do que isso, o que isso significa para nós.
O que isso trouxe de mudança, e se é que eu posso usar o termo, inovação para a nossa vida. O Senhor Jesus, no relato de Paulo e também lá nos evangelhos, ele fala: este cálice é a nova aliança. Em Cristo Jesus temos uma aliança firmada no corpo e no sangue de Cristo. Temos uma nova aliança firmada no corpo e no sangue, que pressupõe o quê? A afirmação dessa nova aliança no sacrifício de Cristo. Somos signatários de um novo pacto, de uma nova aliança, em que Deus, pelo seu amor e pela sua misericórdia, faz tudo. Faz tudo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nova aliança ou novo pacto, em algumas versões, Novo Testamento, pressupõe que em Cristo Jesus agora estamos diante de Deus numa nova posição, num novo momento, numa posição diferenciada em relação aos velhos pactos, em relação à velha aliança. Agora, diante de Deus, somos intermediados, somos mediados por Jesus Cristo. E o preço foi pago por ele, sangue e corpo de Jesus, perfurado, machucado, morto. Esse é o Cordeiro vivo, o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado e o seu pecado. Uma outra ideia no verso 26, todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Tem uma questão de temporalidade aqui, vocês anunciam a morte do Senhor, algo que aconteceu no passado. Algo que aconteceu no passado, mas que nem por isso deixou de ter efeito, que nem por isso deixou de mudar a história, nem por isso deixou de mudar a minha vida e a sua vida. Algo que prenunciou a primeira vinda e agora aponta para a segunda vinda quando fala: a vocês anunciem a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, Cristo vivo está, ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu a cruz e, além de tudo, agora vivo está à destra do Pai e ele vai voltar. A ceia nos lembra isso também. A ceia do Senhor foi instituída para que a igreja pudesse recordar continuamente o sacrifício vicário de Cristo na cruz em seu favor. Jesus Cristo, e a gente vê isso nos evangelhos de uma forma bem clara, meus irmãos, ele fez grandes milagres, ele ofereceu à igreja sublimes e ensinamentos tremendos que mudaram vidas, mudaram a história da humanidade. Mas ele instituiu esse momento em que alguns chamam de sacramento para ser um memorial da sua morte. Nesse momento, devemos trazer a lembrança. Todas as vezes que nos assentarmos ao redor da mesa, nós não nos assentamos ao redor da mesa, mas nós recebemos os elementos, o pão e o vinho. Todas as vezes que nós nos assentarmos ao redor da mesa da comunhão, o que nós estamos fazendo, além de mastigarmos um pedacinho de pão e tomarmos um cálicinho de vinho ou suco de uva, como é o nosso caso? Nós estamos proclamando, estamos afirmando, estamos nos lembrando de que o corpo de Cristo foi partido e foi dado por nós, e que seu sangue foi vertido como símbolo de uma aliança entre nós e Deus. O mediador é o Cordeiro. A morte deste Cristo que nós estamos, dentro em breve, nos lembrando aqui, é o eixo central do Evangelho. É aquilo que dá sentido à sua vida, é aquilo que dá sentido à minha vida. Através dessa morte, desse sacrifício, desse Cordeiro, conforme João Batista aponta no início do Evangelho, fomos reconciliados com Deus pela morte deste Cordeiro, Jesus Cristo. É pela morte de Cristo que temos vida. E toda vez que nós nos preparamos e nos reunimos para receber a ceia do Senhor, nós estamos anunciando isso. E até quando devemos fazer isso? Até que Ele venha em glória. Até que Ele venha pela segunda vez em glória, em vitória, na consumação dos tempos. Essa é uma gloriosa mensagem que deve ser proclamada por mim e por você, enquanto aqui estivermos. Um segundo momento, ou uma segunda lição, é uma solene advertência. É baseada no verso 27. E é uma recomendação, uma advertência que Paulo fazia para a igreja de Corinto e faz para nós essa noite.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Paulo, ele fala que aquele que come o pão e bebe do cálice do Senhor indignamente, será que nós somos dignos de participar desse momento? Na verdade, não. João Calvino, ele fala que nunca o homem por si só poderia ser digno de participar desse momento. Ele se torna digno quando o homem consegue ter a visão, e isso é pela graça de Deus, de que ele é indigno. Ou seja, nesse momento, a nossa indignidade, o nosso semancol de enxergarmos o quanto nós não merecíamos estar aqui, é o que nos torna dignos. Nada que eu faça, nada que eu diga, nada do que eu sinta me torna digno. Mas reconhecer o quanto sou indigno pressupõe fé, pressupõe um conhecimento que vem de fora, um conhecimento que é dado pelo Senhor. Ou seja, é pela graça que sou salvo, é pela graça que me torno digno, é pela graça que estou dentro desse novo pacto de sangue e do corpo do Cordeiro Jesus Cristo. E é por isso que ele fala, aquele que come o pão ou bebe o cálice indignamente, ou seja, aquele que come o pão e bebe o cálice sem ter consciência do privilégio que é estar aqui, sem ter consciência do tamanho do favor imerecido que é estar aqui, que se acha algo diante de Deus, que pensa ser ou pensa ter, ou que pensa poder algo diante de Deus. Este é o verdadeiro indigno. Esses que assim são considerados réus, culpados. Aqueles que são culpados do quê? E aqui a gravidade da coisa, do corpo e do sangue do Senhor. Participar desse momento fiado nas suas próprias forças, sem saber o nosso devido lugar diante de Deus, nos torna culpados. Tão culpados quanto aqueles que fizeram o que fizeram com Cristo na cruz. Tão culpados como aqueles que blasfemaram, xingaram, ofenderam e perseguiram o próprio Senhor. Mais uma vez, precisamos, pela graça de Deus, nos enxergarmos tão indignos quanto realmente somos, para não sermos achados réus, mas para sermos achados como livres, soltos, absolvidos desse tamanho pecado do corpo e do sangue do Senhor. Participar da ceia, Paulo nos fala aqui para os coríntios e fala para nós, de uma forma indigna, baseado no seu orgulho, baseado no seu poder, baseado na sua posição, é um grave pecado. O indivíduo que assim procede se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. Uma pessoa que participa da ceia do Senhor indignamente, sem fazer discernimento espiritual, sem estar muito bem sintonizada, sem crer no sacrifício que Cristo fez na cruz, não pode se aproximar da mesa do Senhor de forma digna. Uma pessoa que não reconhece a sua pequenez, uma pessoa que não reconhece o quanto deve a Cristo e que jamais pode pagar a isso, não merece chegar diante da mesa do Senhor. Não podemos participar da ceia do Senhor dignamente, a não ser que tenhamos plena consciência da nossa indignidade. Essa participação, esse momento, 10, 15 minutos ali, em que o pastor Marcos vai nos ajudar aqui, não é um privilégio conquistado pelo mérito, não é um direito meu, mas é uma oferta de sublime graça do Senhor para mim e para você. Que nos regozijemos com isso, que exultemos ao Senhor com isso, que aprendamos com isso. Aquela posição do memorial que a gente viu, muitas vezes, particularmente eu, Renato,
Depois de vários anos ali, né, servindo a ceia e ministrando a ceia, a gente percebia que as pessoas, elas faziam que o negócio meio mecanicamente, né? Ah, é a ceia, tal e tal, comia e ia embora. Pessoal, é muito mais do que isso. É um momento onde o indigno é alcançado pela graça de Deus. Onde o indigno, perante o sacrifício de Cristo, perante o sangue e o corpo de Cristo, recebe o benefício da dignidade, não vinda dele mesmo, mas vinda do próprio Senhor. Essa é a segunda lição que nós podemos aprender sobre a ceia do Senhor. Paulo faz à igreja de Corinto uma solene advertência, e ele faz uma solene advertência para mim e para você nessa noite. Terceira lição. Tem aguinha aqui. Uma ordem clara nos é dada, verso 28 e 29. O verso 28, que cada um examine a si mesmo. O exame primeiro. Essa palavra exame, nas línguas originais ali, pressupõe ali o exame de peças metálicas, como se fosse ali uma inspeção, uma limpeza, separar o que realmente presta daquilo que é escória, daquilo que é lixo. Então, examine-se a quem? A si mesmo. Você aqui nessa noite é convidado e peça a iluminação do Espírito Santo para iluminar a sua vida e o seu discernimento, para examinar quem? A si mesmo. Não é o irmão da sua direita, não é o irmão da esquerda, não é o irmão da frente, não é o irmão de trás, não é o pastor aqui que está falando, não é os líderes da igreja, não. O exame é a você mesmo. E após isso, e assim, coma do pão e beba do cálice. Esse não é por isso que eu falo que muitas vezes, dentro da experiência que a gente tinha, parecia um negócio mecânico. E esse momento em que você está ouvindo isso, em espírito, peça para o Senhor: Senhor, me ajuda a examinar-me a mim mesmo antes de eu participar do pão e beber do cálice. Verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, perceba, discernir, sem conhecer, de maneira irrefletida, de maneira desconcentrada, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Nós vimos no item anterior, o verso 27, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu. Agora no verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Ser réu é merecedor do juízo para si. O apóstolo Paulo, ele faz esse alerta, dá essa ordem clara do autoexame e dá essa ordem clara desse momento em que você está aqui, você fazer de maneira consciente. Embora em certo ponto é um momento espiritual, embora em certo ponto seja um momento de comunhão com o Senhor, ok, mas essa comunhão, essa coisa espiritual, alcança a nossa consciência. Faça de maneira, usando o discernimento, de maneira refletida. Sempre somos chamados à mesa da comunhão. Nós olhamos para o passado e contemplamos a cruz. Olhamos para a frente e aguardamos a volta gloriosa de Cristo. Olhamos ao redor e acolhemos em amor os nossos irmãos. Mas também olhamos para dentro para examinarmos a nós mesmos. Examine-se, examine-se, examine-se. Antes de repente tirarmos o cisco do olho dos nossos irmãos, tiremos a trava dos nossos olhos. Se você examinar a si mesmo e olhar os seus pecados, você tem, não se engane. Se bobear, talvez até mais do que o irmão que você está apontando o dedo. Esse é o momento de você se arrepender, esse é o momento de você confessar.
antes de participar do pão e beber do cálice. Porque se você não faz isso, você come e bebe para juízo. Muitas vezes nós temos aquela questão, né, para mim a misericórdia, para o irmão a forca ou a guilhotina. Não faça isso. Quando nós relevamos os nossos pecados, relevamos as nossas fraquezas, nós passamos a mão em nós mesmos, digamos assim, né? Coitado, né? É aí que nós acabamos nos tornando tão críticos e intolerantes com os outros. Examine-se a si mesmo e discirna bem o corpo de Cristo. Discirna bem. Quando ele fala sem discernir o corpo, o corpo aqui no verso 29, ele se pressupõe justamente essa questão do corpo. Nós somos corpo de Cristo. Quando eu como sem discernir o quê? O meu papel nisso aqui, nesse pedaço do corpo de Cristo que é a igreja. Quando fazemos isso, comemos para juízo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quarta e última lição. Uma dolorosa realidade é contestada, né? Não, constatada, perdão. Constatada. Espera aí, vem cá, não fuja de mim. Aqui. Verso do 30 a 34. A realidade que Paulo ele mostra aqui é a realidade daquela igreja de Corinto. Porém, se a gente deixar o negócio desandar, digamos assim, nada impede de que isso aconteça em nosso meio, ou aconteça no meio de muitas igrejas por aí. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Muitos fracos e doentes. Paulo ele denuncia a situação que estava acontecendo ali. Ele explica o erro, ele corrige, né? Ele aplica ali, ele relembra aquilo que ele recebeu do Senhor, e aquilo que ele recebeu do Senhor ele repassa para os coríntios. E agora ele demonstra, olha, devido a essa leviandade com que vocês estão tratando a comunhão entre os irmãos da igreja, devido a essa leviandade de como vocês participam da ceia, que é um reflexo da bagunça que acontecia em Corinto, basta a gente lembrar, né, a gente citou aqui alguma coisinha, havia ali problema na ceia, havia ali problema de divisão, uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo, havia ali problema na questão dos dons, na administração dos dons entre a igreja, havia ali problema de fornicação, havia ali problema de pecados gravíssimos. Nesse pedaço a gente só está vendo Paulo tratado com problema em relação à ceia. Mas percebam que a coisa estava chegando num patamar tão grande, que pessoas estavam fracas e literalmente doentes, fisicamente. E não poucos dormem. Não é que tinha ali tomado um comprimido e estava dormindo. Não, pessoas estavam até mesmo morrendo. A participação desatenta daqueles irmãos e descuidadas na ceia do Senhor estava produzindo entre eles resultados desastrosos. Eles estavam como réus e estavam sofrendo juízo. E aqui cabe um alerta para a gente. Jamais nos coloquemos na posição de réus, porque o juízo do Senhor é duro, o juízo do Senhor é justo. Nos apeguemos, nos acheguemos e nos entreguemos por inteiro e completo ao Senhor Jesus, para que, em vez de fracos e doentes, nós possamos estar fortes e sadios pela misericórdia e pela graça de Deus nesse mundo. No verso 31 ele continua: porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A situação de Corinto, em vez de edificação, estava trazendo juízo. Em vez de riqueza espiritual, estava dando margem à disciplina. E aqui Paulo, ele é como se ele fizesse um nivelamento, né? A coisa começava a descambar na vida dos coríntios. Eles ficavam fracos, doentes e depois morriam.
Entre os coríntios, entre os crentes de Coríntio havia gente fraca e enferma, e alguns haviam sido ceifados pela disciplina divina. O pecado sempre produz resultados desastrosos. E aqui fica uma afirmação que nos chama a atenção. Com o pecado, você nunca vai se dar bem. Com o pecado, você nunca vai sair melhor do que você entrou na situação. O pecado nos torna alvos do juízo de Deus. Que você pense bem nisso. Nós somos julgados, e aqui a gente percebe no verso 31, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. E olha a disciplina do Senhor naqueles irmãos. Está fraco? Tá bom. Está doente? Tá bom, mas estava morrendo. Tinha gente morrendo ali. E percebam que nessa disciplina, no meio daquela igreja, ainda que muitos morressem, Deus queria que salvar alguns para não serem condenados com o mundo. Assim, verso 33, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, aí verso 33 para frente, Paulo começa a dar ali como se eu posso dizer, uma demonstração prática, ou seja, você lembra que eu falei para vocês logo no início que eles não esperavam, que eles comiam todo mundo um na frente de um do outro e se reuniam panelinha? Verso 33, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Não faz mais isso. Não traz comida e faz panelinha e come, a hora que o pobre, a hora que o escravo, a hora que o humilde chegar, não tem muita coisa para ele comer ou não tem nada. Pelo contrário, espera todo mundo chegar. E isso até acaba sendo para nós um costume. Quando a gente serve a ceia, a gente não fala, ó, pode comer aí, você come à vontade, come a hora que você quer. Não, ao comando do celebrante, aí a gente come junto. Se alguém tem fome, coma em casa. Por isso que fala isso. Se o pessoal está pensando em ir na festa ágape lá em Corinto para comer, não, come em casa. Se o problema é fome, come em casa. Faz só a ceia aqui. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Ou seja, Paulo vai lá. A ceia do Senhor, e a gente está partindo para o final, é um momento de autoexame e arrependimento, mas também de profunda gratidão e alegria. É um momento solene, é um momento sério, é um momento em que nós trazemos à memória a morte, o sofrimento, o ministério, as palavras de Cristo. Mas isso, além de ser um momento sério e solene, não quer dizer que seja um momento fúnebre, de tristeza. Pelo contrário, deve trazer ao nosso coração gratidão e alegria. Aproxime-se desse momento ou da mesa do Senhor com reverência, com santo temor, mas ao mesmo tempo com profunda gratidão e imensa alegria. Celebre essa festa não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo escreve isso aos Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Conclusão. O apóstolo Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele trata de maneira objetiva sobre a ceia. Sobre isso que a gente vai fazer daqui a alguns minutos. Quem a celebrou primeiro e quem a instituiu e a ordenou foi o próprio Jesus Cristo. Como um meio de graça para a sua igreja. Como um meio, além de nos lembrarmos, mas também um meio de graça. E aqui, até aquele aviso que a gente sempre dá antes da participação. Somente aqueles que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro e que confessam o nome do Senhor Jesus devem participar desse momento, desse banquete de graça. Só aqueles que discernem, ou que refletem, ou que sabem, que têm conhecimento disso, que têm consciência disso, só aqueles que discernem o que Cristo fez na cruz são chamados para participar desse momento. E é aqui que eu termino o sermão, conclamando a você. Você discerne o que significa isso? Você está grato a Deus pelo que Cristo fez por você? Você tem consciência do valor do que Cristo fez na cruz, do que Cristo proporcionou a você? Se a sua resposta é sim, você é convidado a participar deste momento.
E para tanto eu chamo o pastor Marcos, que a partir de agora vai oficializar a ceia para a gente. Amém. Coloque-se de pé, irmãos, por favor. Faremos uma oração. Graças a Deus pela palavra do Senhor que nos traz a explicação das Sagradas Escrituras. Estaremos então consagrando esses elementos para este momento. Este é o cálice e este é o pão. Este pão simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi sacrificado, ferido na cruz do Calvário. E eis aqui o cálice, que simboliza o sangue do Senhor Jesus. A palavra de Deus é um meio de graça para a nossa vida. A oração é um meio de graça para a nossa vida. A Santa Ceia é um meio de graça para a nossa vida. Participe como algo em sua vida no qual pode fazer em você algo extraordinário. Sarar, te curar, levar você, trazer a você um benefício para si mesmo. Isso é Jesus. Fazemos menção à morte de Cristo, nos trouxe a salvação. A morte de Jesus. Isso é um símbolo, mas também um meio de graça. Jesus disse que nós deveríamos fazer isso até que Ele venha. É um memorial, é um cerimonial, mas também é um meio de graça, pelo qual lembramos que Ele disse que quem não participar do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Oremos então. Pai querido e santo, eis aqui esses elementos, ó Pai, nós consagramos a Ti, Senhor. Obrigado por esta bênção maravilhosa da salvação. Consagramos esses elementos em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por este momento tão importante da igreja cristã, em que nos direciona como seguidores do Senhor Jesus Cristo para, neste momento, ó Pai, em memória do Senhor, participar do Teu corpo e do Teu sangue. Obrigado, Senhor. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero ler um texto aqui, o livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 14. Chegado a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente. Este é um dia importante para você, irmão. Você deseja ansiosamente estar aqui, participando da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, da Santa Ceia. Jesus disse isso. Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Na Páscoa ele institui a Santa Ceia. Antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus nunca mais participou da Santa Ceia. Da Páscoa, na Páscoa ele instituiu a Santa Ceia. Depois ele partiu. E agora nós, seus seguidores, damos continuidade em anunciar a morte do Senhor. Então, verso 17, ele diz assim: e pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartem entre vocês, pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. É o pacto. Ele deu graças. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim.
Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice e ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Aqui até o verso 20. Este é um momento precioso da igreja cristã, em que o Senhor Jesus instituiu este momento tão sagrado, a Santa Ceia do Senhor. Nós somos salvos pelo que Deus fez ao seu Filho. Jesus não morreu na cruz simplesmente porque eu pequei. Mas, acima de tudo, Jesus morreu na cruz para que a justiça de Deus fosse cumprida. Por que Jesus morreu na cruz? Nós sempre falamos aqui. Por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz para salvar os meus para perdoar os meus pecados. Não, eu disse por quê, eu não disse para quê. Jesus perdoou os pecados daquele homem que desceu ali, abrindo o teto. Ele disse assim: perdoados estão os teus pecados. E os pecados daquele homem foi perdoado. Jesus não havia derramado o seu sangue. Não havia o sacrifício de Cristo. Jesus não precisaria morrer na cruz para perdoar os meus pecados. Mas Jesus morreu na cruz por quê? Eis a pergunta que não se cala. Jesus morreu na cruz porque Deus é justo. Ele não poderia inocentar-nos porque nós somos culpados. Já que Ele é um Deus justo, a justiça precisou ser feita e alguém teve que pagar pelo que eu e você fez. E esse foi o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quero chamar o casal. Enquanto vocês distribuem, eles vão cantar a música, né? Por favor. Este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar. Pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue.
Esse é o cálice, o nova aliança. Esse é o corpo da humanidade do Senhor Jesus Cristo. Façam isso em memória de mim, diz o Senhor Jesus em sua palavra. Obrigado. Deus criou o ser humano e fez uma aliança com ele. E disse: você pode comer de todo o fruto, de toda a árvore, mas há uma árvore pelo qual você não pode comer, porque do dia em que dele comer, você morrerá. O futuro da humanidade estava nas mãos de um homem. E este homem falhou. E nós somos descendentes desse ancestral e herdamos essa maldição. Todos pecaram e destituídos passaram a estar distante da glória de Deus. Deus fez uma aliança com o homem e o homem não cumpriu a sua parte. Ele desobedeceu. Não tem mais jeito. Não tinha mais nenhuma outra saída. A sentença foi dada pelo próprio Deus. Aquela aliança, aquele contrato, o homem não cumpriu a sua parte. E Deus teve que aplicar a sentença da cláusula que dizia: se pecares, morrereis. E aí nós perdemos o acesso à árvore da vida que estava no jardim. No entanto, o Senhor agora faz uma nova aliança. Não tem adendos no contrato. O contrato precisou ser cumprido. A sentença foi dada e a cláusula que dizia: morrerás, foi aplicada na vida do Senhor Jesus Cristo. E Ele morreu a nossa morte. Mas agora Ele prepara um novo contrato, um novo pacto, um novo testamento, uma nova aliança. E a garantia agora é o novo Adão. É o Senhor Jesus. Este tem final feliz. O livro de Apocalipse diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes, e estas lavam no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entre na cidade pelos portões. Fica de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Jesus disse: eu enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Participe, irmão, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Graças te damos, Pai. Amém. Glorificado e exaltado seja o teu santo e precioso nome. Jesus morreu, o preço foi pago. Na cruz a nossa dívida foi pregada, foi cravada. Jesus venceu a morte. Ao terceiro dia ressuscitou. E essa é a garantia da nossa fé. Jesus está vivo. Amém. Alvo mais que a neve.
Graça e paz, irmãos. Quantos dos irmãos não receberam carteirinha de membro? Você pode levantar a mão, por favor? Tá. Tá aí as carteirinhas, Té? Tá. Quem não receber carteirinha hoje, fala comigo ou com a Stephanie, por favor. Tá bom? Irmãos, nós estamos preparando um batismo, tá? O pastor vai falar mais sobre isso. Se você souber de alguém que queira descer as águas, por favor, nos comunique. E sábado é o nosso bazar, tá bom? Um bazar para que nós possamos concluir essa reforma aqui na igreja. Aí eu conto com a ajuda dos irmãos para doarem aquilo que vocês não estão usando mais, e conto com os irmãos para compartilhar os nossos avisos, né? Para que seja uma bênção, e convidar as pessoas para participar. Sábado, às 10 horas da manhã, a gente está aqui já. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Sobre o acampamento. Nós não tivemos, né, o retorno. A gente estava esperando mais uma quantidade de pessoas. Não tivemos o retorno, né? Ninguém nos procurou, né? A gente continuou com a mesma quantidade, nada alterou. Nós íamos cancelar o acampamento, né? Não ia ter, porque por falta de verba, porque não teria, com o valor que entraria, não daria para pagar o sítio e para fazer uma alimentação. Porém, nós vamos fazer diferente. Nós vamos ter o acampamento, mas vamos fazer um acampamento muito simples. Vamos fazer um acampamento simples na questão de alimentação e, enfim, e tudo. Então, nós vamos fazer, né, para a honra e glória de Deus, que Deus nos ajude, mas já aviso aos irmãos que será simples, tá? Nós há uns tempos atrás, né, a questão da alimentação tem sido muito rica, né? Tem sido uma bênção e tudo. Não é que vai ser horrível, mas será mais simples, né? Coisas mais baratas e, enfim, né? Então, e outra coisa, irmãos, as vagas do acampamento estão encerradas, tá? Nós não vamos abrir para mais ninguém. Então, se alguém que está aqui ou sabe de alguém que quer ir, me avise hoje, ou a mim ou a Stephanie. Nós não iremos abrir vaga para ninguém, irmãos. Isso traz muito transtorno. Então, todos aqueles que confirmaram, nós estamos contando com todos aqueles, e não iremos abrir para mais ninguém. Hoje é o último dia. Amém? Posso contar com os irmãos, então? Glória a Deus, que nós possamos fazer um acampamento para a honra e glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Hoje, por algumas dificuldades, não conseguimos fazer a reunião de obreiros, mas o verão está chegando, né? E nós queremos aproveitar esse calor para fazer batismo. Então, depois eu converso com os obreiros, eu quero tentar criar uma possibilidade de nós fazermos batismo aqui mesmo, né? Nós temos algumas pessoas que estão se preparando para batizar. Aqui nós temos o Jonas, temos o irmão Luciano, né? E se tiver mais alguém, nós podemos conversar aqui, tá? Temos algumas pessoas também de São Paulo. E ore, irmãos, para que Deus possa nos abençoar, para que isso seja uma retomada novamente do batismo. Nós não fizemos isso ano passado, isso foi uma falha, e que nós possamos fazer no mínimo um batismo por ano, né? Para a glória de Deus. Orem também, irmãos, para o término da construção e da reforma da igreja, para que Deus possa nos abençoar e direcionar, para que tudo que for feito aqui, por mais simples que seja para a glória do nome do Senhor. Amém? Obrigado pela presença de todos. Feche os seus olhos, irmãos, sentado mesmo onde estão. Obrigado, Pai, te agradecemos por tua palavra, obrigado por tua presença, obrigado pela comunhão de cada irmão, obrigado por esta festa maravilhosa. Também desejamos muito aqui, ó Deus,
reunidos participar desta ceia com o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, obrigado pela salvação, obrigado pelo teu corpo, obrigado por este momento tão importante. Nos apoderamos, nos apossamos desse meio de graça que é a Santa Ceia. Ó Senhor, faz que isso realize em nós algo para a glória do nome do Senhor. Nos ajude a viver em tua presença, discernindo o teu corpo e o teu sangue. Pedimos a tua graça sobre nossas vidas, continue conosco, ó Pai, nos dias que agora sucedem, ó Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha sobre cada um de nós, que nos traga, Senhor, a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, que o teu amor, ó Pai, possa sarar todo o medo que há em nós. E pedimos, Senhor, que o Senhor conduza o teu povo para curar da ansiedade, para curar-nos, ó Deus, de qualquer depressão, de qualquer opressão que venha de todos os lados, ó Pai, inclusive do inimigo. Não nos deixe cair em tentação, ó Pai, te pedimos, livra-nos do mal. Tudo pertence a Ti, ó Pai, o Teu reino, a Tua glória e o Teu poder. Pedimos, Senhor, nos ajude a guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Louvamos o Teu santo e precioso nome, pedimos a Tua segurança, esconde-nos, ó Pai, debaixo do Teu esconderijo, ó Altíssimo. Jesus, Tu és o nosso esconderijo. Obrigado, Pai, por nos conceder esta proteção e nos conceder, ó Pai, esta maravilhosa graça, que é a Tua presença todos os dias, até a consumação do século. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje, amanhã e sempre. Todo o povo de Deus pode dizer amém? Amém, amém, irmãos. Deus abençoe. Irmãos, só um detalhe que eu esqueci. Nós precisamos do sinal, tá? Do valor do acampamento. Então, aqueles que vão ao acampamento, nós precisamos do sinal até o final desse mês, tá? Então, para os irmãos, procurem ou a Stephanie ou a mim. Amém. Culto de quarta-feira, irmãos, aqui na igreja, ok? Ninguém se apresentou para um culto específico no lar. Mesmo assim, está aberta ainda a possibilidade. Como diz o irmão, quarta-feira. Aqui. Lá? Ok. Irmãos, quarta-feira, culto na casa da irmã Selma, mãe da Stephanie. Ok? Quarta-feira, 8 horas da noite, culto na casa da irmã Selma. Vai colocar-se o endereço no WhatsApp, no grupo. Mãe da Stephanie, irmã Selma. Amém? E do irmão Luciano. Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade.